Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juan Marques, sou trader profissional e o estrategista desenvolvedor da estratégia Horus, na versão 2.0, que opera pela plataforma SmartBot. No vídeo de hoje eu vou apresentar 5 novas opções de parâmetros que vão estar disponíveis para os clientes da estratégia Horus no placar de setups, onde você pode simplesmente copiar a mesma estratégia que eu utilizo clicando em apenas um botão. Antes da gente iniciar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like. É uma forma de você me dizer que está gostando dos conteúdos apresentados aqui no canal e também de me ajudar na divulgação desse conteúdo, para que esse conteúdo chegue até mais pessoas. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve. Nós já estamos com quase 8.000 inscritos e precisa da sua inscrição para a gente alcançar a marca de 10.000 inscritos. Os primeiros robôs que serão apresentados é uma nova dupla, o Horus Yin e Horus Yang. Então, um robô ficou positivo em 980 e o outro robô ficou positivo em R$ 50. Mesmo que ele tivesse ficado negativo, os dois trabalhando junto, um compensaria o ganho do outro. Então, aqui nos indicadores de desempenho, o indicador que eu levo mais em consideração é o fator de lucro. Nesse, o fator de lucro ficou 1,1, então é positivo, mas é bem baixo, né? Bem pouco positivo. E nesse, o fator de lucro ficou em 2,80. Isso significa que para cada real que ele perde, ele ganha R$ 2,80. Então, nessa versão ficou bem lucrativo. Uma coisa que é importante deixar claro, olhando assim, avaliando os dois robôs, seria bem mais interessante a gente manter ativo só o Horus sem inversão, que teve desempenho melhor. Eu desenvolvi esse método para poder operar em dupla porque o mercado é imprevisível, então nós não sabemos se o cliente que vai iniciar as operações, se ele vai pegar essa fase de perda ou se ele vai pegar essa fase de ganho. Se tivesse como saber isso, seria muito fácil, ninguém iniciaria perdendo. Para evitar que a pessoa inicie numa fase perdendo e fique negativo, fique com seu capital negativo, nós temos dois robôs operando. Então, se esse perde uma quantidade, o robô operando no sentido contrário chegou aqui a 205. Então, compensou a perda desse. E nesse período que esse estava perdendo, o outro estava ganhando. Então, a vantagem de utilizar as duplas é que, independente de qual dos sentidos que está tendo melhor desempenho, se é com inversão ou sem inversão, você sempre vai ter um dos robôs posicionados. Então, a dupla que vai estar disponível no placar, calibrada para o cenário atual, Horus Yin e Horus Yang. Depois do Horus Yang, nós temos mais 3 robôs. Esses robôs foram desenvolvidos para operar sozinho. Então, se você for usar o Tron sem limites, o Start Stop Móvel ou o Jarbas Conservador, você vai utilizar só um deles. Então, por exemplo, quem tem disponibilidade para poder utilizar 5 robôs pode trabalhar com uma dupla e mais um ou dois desses robôs sozinhos, ou duas duplas e um robô sozinho. E quem está iniciando que não tem os R$ 2.000 para utilizar uma dupla, pode iniciar só com um desses robôs. Então, qual que é a diferença entre eles? Então, a estratégia Ultron sem limites tem como característica não ter limite de operações no dia. Então, permite que faça mais operações. Dentro do horário que o robô está programado para operar, todo sinal de entrada que ele tiver, ele vai realizar a operação. Então, eu filtrei aqui os melhores horários, analisando vários backtests, várias amostras, analisando os melhores horários para fazer as operações. E para essa versão, ele opera de 9 até meio-dia. Depois de meio-dia ele não emite mais ordens e tem um bloqueio, uma janela de bloqueio de 10 às 11. Nesse horário estava tendo uma movimentação muito irregular e não estava sendo bom para essa versão. Então, por isso esse bloqueio para não fazer entradas dentro desse horário. O segundo robô, o Stark Stop Móvel, ele tem como o próprio nome diz, ele tem ativado o stop móvel com ativação em 15 pontos com distância de 9. Então tem uma distância da pontuação maior para permitir que ele consiga pegar uma tendência maior. Aqui, por exemplo, no primeiro dia de operações, pegou 54 pontos, fez R$ 540. No último dia aqui também saiu de 2.450 para 3.040, quase R$ 600.
nos indicadores de desempenho, ele não tem um percentual de acerto nas operações elevado, como o Tron Sem Limites, que foi aplicado o filtro de horário, mas ele pega mais operações, fez 104 operações nesse período e não tem limite nem de loss e nem de ganho. Então, para quem for utilizar essa versão, é interessante ficar atento a isso. Tem um stop loss, né, de pontuação na operação de 7 pontos. Então, cada loss que tiver vai ser de R$70 e o ganho é ilimitado, mas ele pode fazer 2 ou 3 operações no dia que sejam negativas. Então, é interessante ficar atento ao risco também. Então, aqui pegando o exemplo do dia 23, fez uma operação, saiu com 10 pontos, a segunda saiu com 12, a terceira tomou um loss, pegou um spread de 8,5 pontos, a quarta operação pegou 8 pontos, a quinta operação pegou 23,5 pontos, a sexta operação pegou 19 pontos e na sétima operação do dia pegou 6 pontos negativos. Então aqui saiu com um spread positivo, né? Em vez de sair com 70, saiu com R$60. Então nesse dia foi muito bom, fez várias operações, várias com ganho, mas também tem o risco de ter várias operações com perda. Então bastante cautela, e essa versão é mais indicada para o investidor mais agressivo, que entende os riscos envolvidos para poder conseguir um retorno maior. Quanto maior o seu retorno potencial, né? Quanto maior o retorno que você busca, maior o seu risco também. Então é interessante ter isso bem entendido. E por último, a versão mais conservadora, mais moderada, é o Jarbas Conservador. Teve aqui um início com perdas, depois deu uma estabilizada e pegou uma sequência com ganho. Teve 63% de acerto, 2,56 de fator de lucro acima de 2 eu acho excelente para um robô poder operar, e o retorno percentual de 85%. Também faz só uma operação no dia. Então, para quem está iniciando e tem só R$1.000 para poder operar um robô, um mini contrato, o que eu recomendo é o Jarbas Conservador. Então você não fica muito exposto, não tem muitos riscos, o seu ganho não vai ser tão potencializado como as outras versões, mas em compensação o seu risco também não vai ser tão elevado. Acerta bastante operações, algumas vezes sai no stop móvel com poucos pontos, outras vezes pega a pontuação máxima, mas a característica principal é que ele não tem um risco elevado, tem as perdas bem controladas. Então essas são as novas versões que vão estar disponíveis no placar. O Jarbas Conservador, indicado para o iniciante, que vai operar só um robô com um mini contrato para começar mesmo. O Stark Stop Móvel, que é indicado para o investidor mais agressivo, que entende os riscos envolvidos na operação e está disposto a correr esse risco para buscar um retorno mais elevado, né, com a operação de um robô. Então teve o maior retorno líquido mesmo em valor financeiro, mas por outro lado também tem o maior risco. Teve um dia aqui que perdeu quase R$400. E o Tron Sem Limites, que faz mais operações no dia, tem disponibilidade, né, para fazer mais operações, mas não é tão agressivo como o Stark Stop Móvel. Tem um desempenho bem interessante, 71% de acerto, 3,5% de fator de lucro, operando só nos melhores horários para a estratégia. Pode ter dia que passa sem fazer operação também, mas é melhor não fazer operação do que fazer questão que ele opere e corra o risco de ter um loss, né? E por último, a dupla nova. Pelas análises do cenário atual, o Horus sem inversão tem tido um desempenho melhor do que o com inversão, e pela pontuação de ganho e loss, esse daqui tem um loss de 3,5 pontos. Então, quando sem inversão tiver ganho, que a maioria das vezes, o com inversão vai tirar o mínimo possível do lucro do sem inversão. E o ganho com inversão é de 6,5 pontos. Então, toda vez que o sem inversão tiver loss, o com inversão vai atingir ali a pontuação de 6,5 pontos e vai suprir o loss do sem inversão, que é o robô com melhor desempenho. Então, na lógica dessa dupla, o com inversão vai servir como uma proteção para o sem inversão, que tem apresentado melhor desempenho no cenário atual.
Então agora eu vou mostrar como é simples a parametrização do robô. Antes de chegar na parametrização do robô, você tem que ter seguido alguns passos. Eu vou deixar um link do vídeo para iniciante na descrição desse vídeo, ensinando a fazer todos esses passos, que são criar conta na plataforma SmartBot, assinar um dos planos, criar conta em uma corretora, cadastrar a corretora e assinar a estratégia Horus. Feito isso, você vai vir aqui no placar, vai escolher qual o robô você vai utilizar. Aqui eu vou selecionar o Jarbas Conservador, que é para um cliente que só tem R$1.000 e vai operar com um robô e está iniciando. Então aqui o Jarbas está com 100% de acerto nas operações, com fator de lucro infinito em 4 dias de operações. Aí eu só vou vir aqui, ó, Jarbas Conservador, aqui tem para visualizar os parâmetros e copiar robô para minha conta. Então você vai clicar aqui em copiar robô para minha conta, já vai aparecer aqui, você coloca modo real, já vai vir com o nome. Se você quiser personalizar também, você pode alterar o nome, aqui eu vou deixar dessa forma mesmo. A estratégia hora, você vai colocar o seu capital, selecionar a sua corretora e duplicar robô. Dessa forma, ele já vem com todos os parâmetros, tudo igualzinho eu deixei no placar. Já está com um mini contrato. Se por acaso você for operar com mais, essa é a única coisa que você vai ter que alterar, a quantidade de contratos. O tipo de entrada já está certo, as pontuações já estão tudo certinho. Só dar uma conferida mesmo, só por segurança. Clicar em salvar e dar play no robô. Então, só isso, seu robô já vai estar executando. Eu acho que não teria como deixar mais simples do que isso, né? Então, já fiz tudo, já fiz a calibragem da estratégia, já selecionei os melhores parâmetros para o cenário atual, disponibilizei no placar, você precisa de clicar no botão para copiar o robô, salvar e dar play na sua conta. Então, acho que nem eu, quando eu iniciei o canal aqui, que eu iniciei a passar um pouco das operações com robôs, eu não imaginava que ia chegar a um ponto que ia ficar tão simples assim para você poder copiar as mesmas estratégias que eu utilizo na minha conta. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo. Amanhã mesmo eu vou postar um vídeo mostrando os nossos resultados da semana e passando os nossos resultados parciais até aqui, o nosso valor acumulado que nós temos no mês, do início do mês até o dia de hoje, né? Faltando uma semana para poder encerrar o mês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado e prosperidade a todos.